Quero falar com você sobre os três componentes que eu usaria para criar um encapsulado de 7 dígitos, tá? Vamos lá, esse que é o tema do vídeo de hoje. Se tu me conhece há mais tempo, tu vai lembrar provavelmente de um vídeo que eu fiz, que foi o 3 ofertas que eu faria para vender 7 dígitos. E aí, nesse vídeo, eu falei sobre 3 ofertas de info que eu faria para vender 7 dígitos, né? Acho que quem sabe eu até grave uma nova versão dele atualizada para esse ano. Mas como esse ano todo mundo está vendendo muito mais Nutra aí, o mercado ele vai indo por alguns caminhos. Eu peguei aqui 3 componentes que eu tenho certeza que colocando dentro de uma VSL eles vendem múltiplos 7, 8 dígitos, né? De onde que eu tirei essa informação? Primeiramente de benchmark que eu fiz com algumas plataformas do mercado. São alguns componentes que eu mesmo já tomo no dia a dia faz, cara, sei lá, 3, 4 anos. E eu estava num evento no fim de semana e eu fui falar com um dos donos dessa plataforma. E eu comentei com ele, falei, cara, tem que recomendar isso para os seus clientes, né? E ele me falou que ele já tem um cliente que está vendendo esse produto e o cara está indo muito bem e a galera ainda não está olhando para isso. Então, é uma coisa que eu recomendo com certeza para você ficar de olho, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui as minhas anotações. Então, o primeiro deles, uma alga chinesa, tá? Eu lembro que quando eu estava começando a escrever as primeiras copies, assim, de 7 dígitos e tudo mais, eu encontrei um cara que ele falou que ele nunca ficava doente. Falei, pô, que negócio que é esse, né? O cara nunca fica doente. Ele falou que era por causa de uma alga que ele comia todos os dias, né? Eu falei, bom, me explica mais desse negócio aí. Então, o nome da alga é espirulina e ele tomava isso junto com clorela, né? E aí eu fui pesquisar sobre a história disso aí, eu vi que é uma alga que vem da China e tal, então, pô, tem todo um negócio e ela blinda a imunidade do cara. E eu comecei a tomar, isso foi em 2021. E aí, cara, eu vejo que é muito mais difícil eu ficar doente hoje também, então é uma parada muito boa. Né? Então, eu recomendo para todo mundo que, pô, a pessoa está doente, pegou um resfriado, com imunidade baixa, eu recomendo que ele tome. É, e pouquíssima gente fala sobre isso hoje em dia aí, né? Nesse componente, que eu acho surreal, né? Então, eu quero falar para você um pouco de como que eu trabalharia essa estrutura, primeiramente para trabalhar a espirulina e clorela, que é o primeiro componente, né? Então, o mercado de espirulina, eu estava procurando aqui, cara, ele tá batendo 500 milhões de dólares, tá? Então, 2024 foi esse número aí que eu pesquisei. Porque as pessoas elas têm tendido a procurar muito um detox, né? E um detox que seja, pô, vegano, digamos assim, né? Então, a maior dor que as pessoas elas têm hoje em dia é, cara, eu quero fazer um detox, mas elas encontram uma dosagem muito base, né? Muito baixa. E aí, por causa disso, elas não conseguem atingir esse detox, né? Então, o que eu entendi aqui dentro da frustração desse público? Realmente é essa desintoxicação que as pessoas querem alcançar e não conseguem, né? E o que a clorela, ela tem ali como efeito, que eu levantei aqui na minha pesquisa, que é muito interessante, né? Que ela captura os metais pesados, como chumbo e cádmio, e aí facilita com que a excreção aconteça. Então, o que isso quer dizer? O que é um ângulo muito forte para vender emagrecimento, né? É a questão da dieta detox, né? Eu teve uma copy que eu fiz que a gente vendia 200 mil por semana de um desafio de detox para as mulheres. E era exatamente isso aí. As pessoas, elas às vezes comem naquela marmitinha, né, de metal, né? Elas, enfim, naturalmente era para a gente viver pelo menos 120 anos, mas a gente acaba sendo envenenado pela indústria alimentícia todos os dias, e isso faz com que cada vez mais os seus anos sejam roubados. Isso é real. Eu descobri fazendo copa emagrecimento. E o que acontece em relação a isso? Simplesmente tu perde vários anos da vida, né? Então,
é um ângulo muito forte para vender emagrecimento, porque tu tem que eliminar esses metais pesados de vez em quando, né? E aí a espirulina e a clorela, elas atuam nisso. É uma coisa que tu pode usar na sua copy, né? Inclusive, teve uma copy que eu fiz que era para queda de cabelo. E o que que acontece na queda de cabelo feminina, né? Toda mulher que tem silicone, ela tem que fazer um processo de detox sempre, um processo de suplementação por causa dos metais pesados, várias coisas que o silicone ele vai soltando ali no corpo, né? Então, às vezes a mulher ela desenvolve até doença autoimune por conta disso, é comprovado, né? E por isso que a gente vê até hoje aí, a maior parte das mulheres tem silicone, depois que começou a sair esses estudos, que foi nos últimos 2 anos que começou a se falar disso, todas têm retirado o silicone, né? O Brasil ainda tem muito esse movimento, né? Da mulher querer colocar silicone, tá mais lá nos Estados Unidos, fora, isso já é uma tendência a remover ali os silicones por conta disso, né? Muita doença autoimune que está acontecendo, né? Então, a gente pode chamar isso de quelantes inteligentes, né? Pode ser um nome, né? Então, parede celular da clorela, tu pode usar como parede celular da clorela, e a ficocianina da espirulina. Elas capturam os metais pesados, como chumbo e cádmio, facilitando a excreção. E isso faz com que as pessoas elas evitem essas consequências que vêm dos metais pesados, né? Essa pesquisa eu peguei no PubMed, tá? Muito bom. Então, o que que dá para, por exemplo, colocar na Vestiaire, né? Pode colocar uma animação tipo das algas abraçando os íons metálicos, né? E dá para usar essa representação durante a sua VSL, né? Beleza? Então, o que que é, dá para tu pensar em relação a isso, né? Então, o que que é a solução, né? É essa cápsula de espirulina, né? Mas até melhor é o tablet, tá? Você vender como tablet. Tem funcionado bem. Porque a espirulina tem um cheiro característico, né? É um cheiro de alga, um cheiro bem forte. Se você não coloca isso, se você coloca isso numa cápsula, elimina a maior parte do cheiro, né? Mas é difícil você, tipo assim, é um cheiro que ele não é bom, mas ao mesmo tempo é legal as pessoas sentirem o cheiro por causa do tablet, para elas saberem que, pô, realmente é uma coisa, tipo, diferente, né? Então, acaba que é legal. Tem muita empresa que eles vendem isso, tipo, num, num saco, assim, de 1 quilo, né? Mas eu acho que isso não funciona porque ela, sim, ela acaba tendo um cheiro muito forte e aí não dá para tomar. Ela diluída no, ela diluída, assim, para tomar, é muito ruim mesmo, tá? O tablet, ele ainda conserva o cheiro, mas para a experiência do usuário ali, é um cheiro que é muito mais fraco, mas as pessoas sabem que, pô, tô tomando uma parada exótica, assim, entendeu? Então acaba sendo positivo, né? Eu faria em formato de tablet, né? Então, eu pegaria todos esses argumentos para trabalhar em cima disso, né? Então, eu faria isso em relação a espirulina e a clorela. E eu tomo cara, comecei a tomar em 2021, a gente tá em 2025, então faz um tempão que eu tomo aí. É muito bom. E é legal a gente recomendar produtos que, né, a gente acredite. Esse é um produto que eu acredito muito, que é muito bom mesmo, tá? O segundo que eu faria, tá, seria o magnésio. Tá? O magnésio, cara, ele tá vendendo muito, muito mesmo, tá? Eu tô vendo poucas pessoas vendendo ele, mas eu sei que quem tá vendendo, a galera tá escalando pesado. Então eu recomendo para você, tá? Então, magnésio, ele é um mineral que ele tem mais de 300 reações no seu corpo. Então, 6 em cada 10 pessoas não consomem o suficiente. Eu começaria uma copy dessa maneira, né? O mercado de magnésio, ele é maior do que o de espirulina, né? O de espirulina, ele dá para você explorar mais ainda, né? Porque o magnésio, ele é 3 vezes maior que o de espirulina. Então, o de espirulina a gente tem 500 milhões de dólares e o de magnésio a gente tem 1,5 bilhão, tá? Conforme as informações que eu peguei aqui. Ele cresce 7% ao ano. Então, é um mercado que cresce muito bem, né? Então, imagina assim que
Cara, se 60% dos adultos eles consomem abaixo do que é recomendado, né, tu tem uma maneira muito legal de tu explorar isso na sua cópia, né? Então, as principais queixas que, por exemplo, um público que pode consumir magnésio tem é tipo um cansaço, né? Um cansaço muito forte, cãibra, sono leve, né? Ele trabalha em cima de tudo isso. Então, olha só, o que eu estou trazendo aqui é uma pesquisa bem científica mesmo, né? Isso aqui eu peguei do PubMed, que é o próximo ponto do magnésio, tá? É um pouco técnico mesmo, mas é legal você trazer isso na sua VSL, tá? Olha só, nem todo magnésio ele entra bem nas células, né? Então, tem um componente chamado bisglicinato, e ele é um quilato, ou seja, o mineral vem abraçando a dois aminoácidos de glicina que enganam o intestino e facilitam a absorção. Então, num estudo de 350 miligramas por dia de magnésio bisglicinato, por 10 dias eles reduzem a dor muscular pós-treino, em comparação ao placebo, né? E aí o resultado, as pessoas têm menos cãibra e uma recuperação mais rápida, né? É isso, né? Recuperação muscular, muito bom também usar isso aí como um ângulo, por exemplo, da sua cópia, né? Agora, mais uma pesquisa científica aqui para você entender. Vou ler aqui para você entender. A maior parte dos sais de magnésio quase não chega ao cérebro. Já o magnésio L-trionato foi desenhado justamente para atravessar essa barreira hematoencefálica. Então, olha só, tu fala que não é todo magnésio que ele vai atingir o objetivo, né? É esse magnésio específico. Tem o L-trionato e o bisglicinato, né? E aí, em apenas 6 semanas, no ensaio clínico, mostrou uma memória significativa da qualidade do sono profundo no humor e na clareza mental de adultos com ganhos de sono que tomaram o magnésio trionato, quando comparados ao grupo controle, né? Ao grupo que não estava tomando nada, tá? Então, assim, o magnésio, ele é um componente muito bom, as pessoas não estão olhando para ele. Eu recomendaria você trabalhar com esse componente, né? Então, o que que eu faria para vender ali o magnésio, né? Eu trabalharia os dois ativos. Então, eu trabalharia esses dois ativos, né? O bisglicinato e o trionato. E a partir disso, faria ali um componente e aí faria uma cópia bem legal usando todos os elementos que eu falei, né? Eu tomo magnésio também, acho muito bom. Comecei a tomar aí ultimamente também. O pessoal até me pergunta, né? Pô, e Anthony, o que que tu acha de cúrcuma, de vitamina C, né? Esses dois componentes, né? Até me perguntaram, pô, tu faria uma copy usando cúrcuma e tal? Não sei se eu faria, tá? É um produto, cúrcuma é muito bom, recomendo muito, né? Mas já tá bem, bem conhecido, assim. Então, cara, eu vejo a quantidade encapsulada que parece que todo mundo resolveu colocar cúrcuma no negócio, acaba que eu acho que já tá um pouco mais banalizado, assim, né? Principalmente no Brasil, né? Então, não faria cúrcuma nem vitamina C. Eu iria pegar algum outro componente, algum outro ângulo ali, né? Para imunidade, ao invés de usar vitamina C, eu faria a espirulina, porque ele é muito boa e tem um mecanismo muito mais único, né? Então, eu iria por essa linha, né? Aí tem que verificar aí com a sua fábrica a condição possível de fazer, né? Se você tem nutricionista no seu time, você verificar ali o que faz sentido na recomendação, né? Beleza? Então, a gente vai para o próximo e último componente, tá? Então, se você não se inscreveu no canal até agora aí, clica aí para se inscrever, ativa o sininho de notificações também. E, quem sabe, talvez tenha algum presente aqui na descrição, tá? Em alguns vídeos eu deixo algum presente, algum material de cópia, alguma coisa aí para você baixar e facilitar aí as suas vendas. Se tiver, clica aqui embaixo na descrição, vai ter algum material ali, tá? Então, o terceiro componente aqui, que eu usaria aqui, seria o brócolis, tá? Então, assim, o brócolis, ele tem uma série de componentes anti-envelhecimento, componentes que previnem o câncer, né? E que eles são realmente surreais, são muito bons mesmo, né? Eu iria por essa linha. Então, imagina assim, cara, a gente poder colocar todos os componentes do anticâncer e anti-envelhecimento dentro de uma cápsula, né? Então, eu faria isso com os componentes aí do brócolis. Então, cara, o brócolis, ele tem uma série de, de benefícios aí no consumo, né? Mas a gente sabe como que é um pouco mais difícil as pessoas hoje consumirem vegetais, verduras, frutas, né? Eu até achei engraçado, né? Eu vi um vídeo e o vídeo falava assim, pô,
as mulheres passando ali um abacate, aquele shampoo de abacate, de todo tipo de fruta no cabelo, né? Mas o que elas consumiam era, pô, refrigerante, enlatado, embutido, tudo menos o que é saudável, né? E aí, às vezes esperam que o cabelo ele, ele não caia, né? Porque é o caso que elas comem. O mercado de extrato de broto de brócolis, ele já fatura 350 milhões de dólares, tá? E ele vai ter ele tá com uma projeção de aumento aí bem grande até os próximos anos, tá? E eu não sabia dessa informação antes, tá? Achei muito interessante. Cara, tá aí uma coisa muito boa, tá? Tá aí uma coisa muito boa. Então, o que que geralmente os clientes eles têm de problema, tá? Que eu anotei aqui. A questão de inflamação crônica e uma dificuldade de desintoxicar hormônios, né? E uma queda de imunidade sazonal também. Ele iria para essa linha de imunidade, né? Mas a inflamação crônica também é um problema, tá? Então, aquele tipo de inflamação que não sara nunca, né? Isso é um grande problema porque acaba se tornando um peso, né? E às vezes vem uma crise, a pessoa vai no médico, né? Se tu roda nos Estados Unidos, tu sabe como que é a, a saúde lá, né? Então a pessoa às vezes sai de casa, gasta centenas de dólares ali por conta da saúde. A gente vê várias histórias aí em relação à saúde, né? O que acontece nos Estados Unidos, as pessoas acabam criando dívidas, às vezes, para a vida toda, por conta do sistema de saúde de lá, né? Então, tem uma coisa bem interessante para usar, né? Então, existe uma dor mal resolvida aí que pode ser explorada, né? E aí, o que que seria o mecanismo dessa cópia, né? São quatro elementos. Eu vou te falar aqui o que eu anotei. A glucopiranina, e aí ela é composta ali pelo sulforano, né? Então, ele liga mais de 200 genes antioxidantes, né? Então, o indol 3 carbinol, né, o I3C, ele reprograma o metabolismo de estrogênios, reduzindo derivados pró-tumor. Essa pesquisa da PubMed também. A quercetina, ela modula o NF-κB, baixando marcadores inflamatórios e melhorando perfis lipídicos. E o B-caroteno, ele funciona como uma pró-vitamina A e antioxidante de membros celulares, tá? Então, esses são os componentes em si que iriam agir aí, né? Beleza? Então, eu pensaria isso é, criando uma copy mesmo, né? Então, geralmente, quando eu pego um cliente encapsulado, às vezes o cara já tem ali um produto pronto, né? A gente vai trabalhar em cima, ok. Mas às vezes o pessoal fala, cara, pô, vai lá, pense em algum componente, a gente leva para o nosso nutricionista, ver se faz sentido, né? Alguma coisa que seja legal ali na questão de comercial, de venda, e aí a gente testa e coloca no ar, né? Então, a minha pesquisa de Nutri, eu gosto de pensar assim, né? Olhar mercado, olhar como que eu posso trabalhar essa solução. Então, assim, imagina, eu transformo um vegetal comum num mecanismo científico de solução, de fato, para a vida das pessoas, né? Beleza? Então, o que que seria um processo interessante, né? Para você colocar na sua coffee, né? São os nutrientes 100% controlados, então depende de como o brócolis ele é criado, né? Ele acaba perdendo uma parte dos componentes, né? Então, sem agrotóxico, na colheita eles podem permanecer no ambiente ali, de temperatura baixa, né? Que aí preserva um dos componentes que é a mirosinase. Então, o que que eu pensaria aqui em relação ao mecanismo, né? Como a minha copy ela tem que ser compreendida por uma criança, né? Vamos pensar numa história assim, por exemplo. Imagina um escudo mágico feito de brócolis. Então, por exemplo, pensando no nome de Broco Shield, Broco Shield Quad Defense. Vamos pensar nesse nome para o nosso produto. O Broco vem de brócolis, o Shield ele quer dizer escudo e o Quad Defense porque são quatro heróis trabalhando junto para proteger o seu corpo. Vamos pensar por esse caminho. Os quatro heróis, a gente já falou, né? Sulforafano, né? Que vem da glucovenafanina. Então, imagina que ele liga a luz das células para limpar a sujeira, né? O I3C, indol 3-carbinol, que ele ajuda a arrumar os hormônios.
A quercetina, que acalma os lugares que estão vermelhos inchados, e o beta-caroteno, que vira a vitamina A para os olhos e para a pele, né? Então, imagina, o sulforafano é o zelador que acende a luz e chama os faxineiros do corpo. E aí o I3C é como um professor que organiza a fila para ninguém brigar. A quercetina é um bombeiro que apaga os pequenos incêndios dentro da gente. E o beta-caroteno é a lanterna que faz enxergar bem no escuro e mantém a pele forte, né? Então, cada cápsula ela dá a quantidade certa para fazer com que tudo funcione de verdade, né? Então, não é só um pozinho verde de mentira igual concorrentes eles fazem, né? Tu pode usar isso, por exemplo, na copy, né? Então, assim, o que que é o fluxo aqui que eu imagino, né? Esses três componentes, na minha visão, eles têm um mercado em alta, né? Eles têm uma dor real das pessoas, mecanismo inédito, prova científica, né? Tem muita prova científica e um benefício direto. Então, é assim que eu pensaria numa cópia de 7 dígitos, né? Eu gravei esse vídeo aqui a toque de caixa mesmo. É, eu queria registrar isso porque algumas pessoas estavam pedindo, então eu queria deixar registrado aqui. Mas se você quer aí uma conversa comigo ou com o meu time para você entender como que a gente pode pensar com mais calma aí a respeito do seu produto, da sua oferta, né, do seu encapsulado, do seu infoproduto, aqui abaixo desse vídeo tem um link para você acessar ali um vídeo que eu explico um pouco do processo de como que nós podemos te ajudar, tá? Então, se isso fez sentido tudo que nós falamos até aqui, toca aqui no vídeo e aí tem um link abaixo desse vídeo aqui e aí tem explicando aí um pouco do nosso processo, beleza? Eu faria assim esses três produtos. Talvez já esteja liberado aí o vídeo das 3 ofertas que eu faria de 7 dígitos aí para info, tá? Eu vou atualizar o vídeo que eu tinha feito da última vez, mas ainda permanecem aqueles nichos lá, tá? Creio que vão permanecer. Um eu tenho certeza que vai permanecer, que é o nicho de sobrevivência, tá? Que, cara, é um nicho que, assim, com guerras e rumores de guerra aí que tá rolando tanto no mundo, né? É um nicho, assim, muito bom. Tem um subnicho dele que é o bushcraft, que é a preparação para sobrevivência em caso de colapso mundial e tal. Pode parecer uma coisa até um pouco estranha aqui pro Brasil, mas, cara, lá nos Estados Unidos, assim, a maior parte das pessoas, elas já entendem o que é isso, né? Tanto é até pelos rumores que existem, né? É, grandes donos aí de Mark Zuckerberg, esses caras, assim, todos eles construindo bunker e falando abertamente disso. Então, é um nicho muito bom. Se ele já saiu aqui no canal, acesse esse vídeo, tu vai gostar muito também, tá? Vai abrir a sua mente. Algumas pessoas já colocaram lá no sua oferta, já conseguiram vender muito bem, tá? Que eu lembro que as pessoas me falaram quando eu liberei esse vídeo. E vamos para cima. Conte comigo aí, tá? Valeu!